E bora, rapa, bora, galera, bora, meus bons. Carlos Novaes e o MC Carlos. Agora tem MC Carlos, Juliette na cara. Modezão pra trás, mal picota, né? Pouco ofegante, né? Tava correndo de bike agora. Beleza? Cara, eu queria falar uma coisinha que eu tô pra falar uma certa feita já e não falo. Esse vídeo vai pra YouTuber, Facebook. YouTuber, Facebook e Instagram. Bora que bora, né? Cara, bora lá, né? Tô aqui na mata, né? Olha o barulho dos pássaros. Já vai combinar com o tema que eu vou falar. Queria falar um pouquinho da questão dos índios, né? Dos portugueses. Beleza? Muita gente acha que os portugueses já chegou aqui fazendo um massacre, né? Pai, pum. Ai, que o Brasil era dos índios. Que o Brasil é dos índios. Nunca foi, galera. Quando os portugueses chegaram aqui, tinha apenas 5 milhões de índios num território colossal. Que era inclusive maior do que é hoje, entendeu? Apenas 5 milhões de índios. Beleza? E se a gente tem o que tem hoje, foi graças aos portugueses. Beleza? Muita gente deve falar que teve estrupo, que teve muita matança. Ah, cara, sei lá. Foi o que eu falei, tinha apenas 5 milhões de índios no território. 5 milhões de índios. 5 milhões de índios, que não é nada, cara, no território. Hoje o Brasil tá menor do que na época, né? E nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então é pra vocês terem uma comparaçãozinha básica aí, beleza? Então é aquilo, vamos parar com esses mitos, né? Ai, que o Brasil é dos índios, né? Que nada. Se não fosse os portugueses, isso aqui tava mata até hoje. Ó, se não fosse os portugueses, né? Colonizar aqui, esse Brasilzão aqui seria mato até hoje. Só ia ter onça, mato e capivara. Se não fosse os portugueses colonizar aqui, né? E a gente é um fracasso hoje como potência, nem como potência, mas como nação, por causa de corrupção, por causa da república, né? A república é um dos maiores problemas aí. Tiraram a monarquia para colocar a república, né? Porque na época era monarquia, né? Era Dom Pedro I, né? Depois veio Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II falava 16 idiomas, né, mano? Fluente, tá porra. Hoje a gente tem quem? A gente tem Lula, analfabetão. Bolsonaro, outro analfabeto. Bolsonaro, vou falar inglês lá, passar uma vergonha colossal, né? Então, olha a diferença de Dom Pedro II, falava 16 idiomas fluente. 16 idiomas fluente. Hoje a gente tem Lula, Dilma, Bolsonaro. Melhorou bastante, né? Mas é aquilo, galera. Cara, os índios, cara, não é nem falando mal, mas não queria trabalhar, né? Não queria fazer uma. Era um povo encostado, tá ligado? Igual esse mano aí que eu falo que eu briguei quando eu tinha 16 anos, né? 16 não, 19. Briguei com ele, quando eu tinha 19 anos eu briguei com ele. Tive que tomar 2 litros de cantinho do Vale pra me acalmar. Cantinho do Vale nem vinho, com que tá o composto, né? Sabe aquele garrafão gigante? Tive que tomar. Esse cara, ele é descendente de índio, né? Pensa em um cara preguiçoso, mano. Vivia me pedindo um favor, pai. Pô, pede pra mim, faz isso pra mim. Eu na época o otário ia. Aí eu já puxo essa matrix na minha cabeça, né? Descendente de índio, pô. Entendeu? Quer saber só de montar nos outros, tá ligado? Trabalhar que é bom nada, né? Se esforçar que é bom nada. Até que embajula ele fala que ele é só multa, né? O mano lá que me negou os 20 contas, que eu expliquei que são Batman e Robin, né? O mano lá que bajula ele fala que ele é só multa, né? Ele com o primo dele é só multa, 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 multa. E outro cara já tinha me falado isso, que é só multa, multa, multa. E realmente é só multa, multa, multa mesmo, né? Tá ligado, galera? É só multa, mano. Mas trouxa, galera, é o seguinte, trouxa é quem aceita, mano, né? Igual esse mano aí que me negou os 20 conto. Ele até desabafa comigo, pai, pum. Mas é aquilo, trouxa é quem aceita, pai. Trouxa é quem aceita. Quando você aceita, você tá legitimando a mau caratice do outro. Você tá legitimando. Então, nem critica, pai. Se você fica legitimando, nem critica. Mas é aquilo, galera.
Não falando mal dos índios, né? Mas a verdade é essa. Se não fosse os portugueses colonizar isso aqui, hoje a gente seria só isso aqui, ó. Só mato. Só mato, represas, onça, capivara, né? Pra quem ama a natureza seria bom, mas porra, complicado. Óbvio que existe tudo aquilo que era pra gente viver na natureza mesmo, né? Era pra gente viver da natureza, né? É viver das águas da represa. A gente paga água. Pagar água é um crime contra a humanidade, né? Pagar água é um crime contra a humanidade. Mas infelizmente a humanidade se desenhou assim. Então não tem nada a ver com índio, com colonizadores, né? Já faz parte do sistema humano, para deixar frisado esse... Antes que alguém já pense nisso, já deixei aí a reflexão, beleza? A reflexão. Então é aquilo, galera. O índio brasileiro, ele não era igual os astecas, os maios, que era fodão mesmo. Pô, os astecas... Foi os astecas ou foi os maias? Vieram pra cá, cara. Vieram pra Gávea, no Rio de Janeiro. Então os astecas, os maias, esses caras eram foda. Né? Esses caras sim, esses povos aí sim. Agora o índio brasileiro não, cara. O índio brasileiro é só por Deus, mano. Só quer saber de farrinha, entendeu? Só quer saber disso aí, tá ligado? Não quer saber do que importa, tá ligado? E se não fosse os portugueses colonizar isso aqui, isso é louco, cara. Além de colonizar isso aqui, trouxe o cristianismo pra nós, né? Entendeu? Aí tem muito meme aí, né? De um capataz. Né? O capataz era cristão, que não sei o que. Cara, escravidão. O que temos que compreender? Que escravidão foi algo normal da humanidade, infelizmente. Infelizmente. A escravidão foi algo normal na humanidade. E a escravidão não se deu por motivos raciais, sim por motivos econômicos. E digo mais pra vocês, que aqui o Carlão passou uma reflexão da hora. O MC Carlão passou uma reflexão da hora. O MC Carlão não é só funk. O MC Carlão é reflexão. Digo mais pra vocês, o maior dono de escravos de todos os tempos foi um imperador do Mali chamado Mansa Musa, que eu não sei pronunciar o nome dele corretamente. Mas se você falar do jeito que eu tô... Se você jogar lá no Google, lá, no microfoninho no Google, do jeito que eu tô falando, o próprio Google já corrige, já aparece a imagem dele. Quem foi Mansa Musa? Mansa Musa foi o cara mais rico do mundo até hoje, ninguém supera a riqueza dele. Ah, mas foi Salomão. Não, foi Mansa Musa. Cara negro, com escravos brancos e negros. Muito escravo, o cara tinha muito ouro, o cara tinha muito escravo. Muito ouro, muito escravo, muito ouro, muito escravo. Quando ele era islâmico. Quando ele foi pra Meca, ele passou pelo Egito. Ele deixou tanto ouro no Egito que inflacionou o Egito por 12 anos. Entendeu? Um cara negro, que tinha muitos escravos negros e brancos. Óbvio que a esquerda não vai te contar essa história, né? Seu professor de faculdade não vai te contar essa história, né? Eu nunca ouvi falar de Mansa Musa na escola. Por quê? Porque o sistema não quer, né? O sistema não deixa. Porque tem que alimentar essa narrativa que os negros é perseguido, que os negros foram os únicos escravizados. Porra, quem não conhece a história da África? Hoje em dia qualquer um conhece a história da África. Aquele MC Catra lá, que teve vários filhos, né? Ele fala muito bem isso, falecido MC Catra, né? Falava muito bem isso, cara. Falava, e ele era foda, ele era poliglota, falava até alemão. MC Catra aí, ó. Que Deus o tenha num bom lugar, que era o bichão. O bichão falava muita coisa, mano. Um cara negro que falava muita coisa. Falava que racista é esses caras aí, negro, que só fica com branca. Falava isso aí, que na África, né? Na África, as tribos, né? As tribos africanas duelavam, tinha a guerra. E quem ganhava a guerra ficava com os espólios da guerra, né? Que são as riquezas da outra tribo e os próprios povos da outra tribo, né? E vendia eles pros europeus que vinham. Os europeus iam pra África, não era pra caçar escravo, era pra comprar escravo de outros negros. Entendeu? Então é isso, galera. É isso. Vim deixar essa mensagem, né? Não tenho preconceito contra índio, não tenho preconceito contra ninguém. Sou um cara com muita empatia. Muita empatia pelo meu próximo, né? Foi isso que Jesus nos ensinou. Entendeu? E aquilo. Mas tem que, sabe, a gente tem que sair fora dessas narrativas, né? Que... Cara, se não fosse os portugueses, né, a gente tava ferrado. E outra, o Brasil, na época de Dom Pedro II, era país de primeiro mundo. Muito respeitado na época, país de primeiro mundo.
Aí uns vai falar que tinha escravidão, mas escravidão tem que entender o que é escravidão, né, galera? Pra você ver, né? Os índios aí, cara, não servia nem pra trabalhar. Você vê que eles não foram escravizados, né? Quem foram escravizados foi os caras da África, que eu já narrei. Que foi, entendeu? Já narrei o porquê isso acontece. Entendeu, rapaziada? E é isso, cara. Leva esse discurso meu como um aprendizado, não como uma crítica aos índios, né? Mas é a verdade, se, porra, enquanto os outros índios faziam acontecia, o índio brasileiro queria só saber de se multiplicar, só queria saber de rede, só queria saber de sombra e água fresca. Água fresca. Beleza, galera? Não falando mal, mas é histórico. Cara, aqui eu sou um cara que eu lido com a história, com fatos históricos. Fatos históricos, fatos históricos. Entendeu? Quando os portugueses chegou aqui, só tinha 5 milhões de índios. Olha, mas é muito. Não, pô, tem que ver o tamanho disso. Tem que ver o tamanho que esses 5 milhões está. Esses 5 milhões está em um tamanho colossal, que é o que... Mano, o Brasil era maior do que hoje, galera, na época desses 5 milhões de índios. O Brasil era maior do que hoje. E, entendeu? Então não teve essa questão de massacre, não teve nada disso, mano. Entendeu? Tinha apenas 5 milhões de índios aqui. Reusser. Tinha apenas 5 milhões de índios aqui, tá ligado? E índio que não queria fazer porra nenhuma. Não queria desenvolver o Brasil. Queria saber só de sombra e água fresca. Enquanto os outros povos indígenas de outros países, outras nações estavam arregaçando, entendeu? Tava arregaçando, eles não. Eles não, só queriam saber de sombra, água fresca. Foi o que eu falei, se não fosse os portugueses, nosso país aqui seria só mato e onça. Só mato e onça. Entendeu, galera? Só mato e onça, mato e onça. Mato e onça, tá ligado? Então é aquilo, a gente tem que saber ver a coisa com outras lentes, com outros olhos, tá ligado? E se a gente é uma merda hoje, se a gente é um fracasso hoje como nação, o Brasil é um lixo, né? É um país que o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Mas não foi por culpa do quê? Foi por culpa da república, né? Tiraram a monarquia e implantaram a república. Aí através da república já era, acabou. A elite inventou a república para acabar com as nações, né? Mas por que, Cardão? Por que uma república acaba com a nação? Ainda mais aqui, em terras brasileiras, Brasil. Porque é muita gente para sustentar, é muito político para sustentar. A república fez muitos políticos para ser sustentado. Vereador, deputado, senador, presidente. E outra, os presidentes que já saíram fora recebem nosso dinheiro até hoje. Dilma recebe, o próprio Collor recebe se moscar. Entendeu? Dilma, mesmo sendo impeachment, ela não perdeu os direitos. Dilma recebe, Collor recebe, Bolsonaro recebe. Entendeu? Culpa da República. Por que eu sou pobre hoje? Culpa da República, né? Culpa da República. Não, mas Estados Unidos também tem, mas Estados Unidos funciona diferente, né? E mesmo funcionando diferente, é foda. Vou explicar. Estados Unidos, 2 partidos, republicanos e democratas. Só 2 partidos, republicanos e democratas. Aqui é quantos partidos? Eleições presidenciais nos Estados Unidos. Só 2 candidatos, né? É Trump, Kamala, Trump, Biden, né? Aqui é quantos? Bolsonaro, Lula, Padre Kelmo, fulaninho aqui, mano, Ciro Gomes, mano, entendeu? Então a república, pra nós brasileiros, cara, é o fim do mundo. Por quê? Porque tem muita boca pra sustentar. Tem muita boca pra sustentar. Eu vou dar um exemplo. Você ganha um salário mínimo. Dá mal pra você e pro seu filho. Um exemplo, você tem um filho e você ganha um salário mínimo. Dá mal pra você e pro seu filho. Vocês passam de necessidade. Aí do nada, vem uma pá de criança pra você sustentar a vida dos outros. Umas 15 crianças, 20 crianças. O que acontece? Tem uma comparação aí. Entendeu? Então é isso, galera. É isso. Nós é pobre hoje por causa de república. Entendeu? Monarquia pro pobre eu acho que é menos pior, né, mano? Monarquia pro pobre. Porque tem que sustentar só a família monarca ali, só uma família. Né? Quando é monarquia, você sustenta um indivíduo só, uma família só. E quando é república, que você tem que sustentar o mundo. Deputado, ministro, STF, você tem que sustentar o mundo na república, ainda mais Brasil, né? É isso, galera. Ficar por aqui. E valeu.